Fala comigo, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Que pergunta besta! Depois de muito tempo, o Cruzeiro consegue 2 vitórias consecutivas para a alegria da Nação Azul. Nação, seguinte, antes de começarmos esse vídeo, eu peço a vocês aí de casa que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Por quê? Porque o nosso crescimento só depende da Nação Azul, ou seja, estamos em excelentes mãos, conto com o apoio de vocês. E por último, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Olha só, galera, acompanhei um jogo do campeonato francês com transmissão gratuita e ao vivo. Renato, quem te proporcionou isso? OneFootball, claro. É só você entrar na aba Assista e em menos de 10 segundos você vai estar online. Não precisa adicionar cartão, nada, galera. É muito simples. OneFootball é espetacular. Estou ansioso para ver o Messi, o Neymar e o Mbappé jogando junto. E só o OneFootball vai me proporcionar isso. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês e lembre-se, é totalmente gratuito. Cara, o goleiro Fábio do Cruzeiro fez um pronunciamento que me chamou bastante atenção. Renato, eu não vi esse pronunciamento. Muitos não viram porque foi gravado pelo repórter do Cruzeiro, ou seja, só foi divulgado hoje para nós. Então o goleiro Fábio, ele fala da felicidade de ter de novo a torcida dentro do estádio. E ele fala as seguintes palavras: pensei que ia me aposentar sem ter o torcedor dentro do estádio. Ou seja, peraí, o Fábio vai aposentar nesta temporada? Porque a dúvida era, será que o público volta nesta temporada aos estádios? Porque na temporada que vem é certeza que vai voltar. Quando o Fábio fala essa palavra, pensei que ia aposentar sem ter o público no estádio, fica parecendo que ele vai se aposentar nesta temporada. Até porque não sabíamos se ainda nesta temporada iríamos ter o público no estádio. Fábio, não prega essa peça na torcida do Cruzeiro, não. Não prega. Alguns estão falando por aí que o Fábio só está esperando, conseguir o acesso à primeira divisão e vai se aposentar. Você acha que o Fábio já cumpriu o seu papel? Eu já falei e volto a repetir. Na minha opinião, a partir do momento em que o Fábio completar os 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro, aí ele está livre para descansar a sua vida. Até lá, Fábio, tu tem que cumprir esses 1000 jogos. É uma marca muito grande que é digna da sua história dentro do Cruzeiro. Cumpre os 1000 jogos dentro do Cruzeiro e aí depois a gente vê se a gente te libera ou não. É um ídolo, é um cara que nunca vai ser esquecido, é um cara que vai ser falado de geração em geração. Fábio do Cruzeiro, 1000 jogos à frente do clube, cara, e tá pertinho. Acho que, se não me engano, o Fábio tem 950, alguma coisa assim, mas não dá para completar ainda nesta temporada. Fábio, completa os 1000 jogos, vai fazer muito bem para o seu legado dentro do Cruzeiro. Não aposenta não, aguenta só mais um pouquinho. Se você não quiser jogar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, ok, porque nós estaremos na primeira divisão. Talvez o Fábio queira descansar e já tenha na sua cabeça, olha, minha missão foi cumprida, que era trazer o Cruzeiro de volta à primeira divisão. Esse é o sonho de todo torcedor, mas espera completar os 1000 jogos só para ter essa marca muito importante na sua carreira. Seguinte nação, goleiro Michael, goleiro do Confiança, ex-Atlético Mineiro, aquele que estava na cobrança de penalidades contra o Afogados. E isso, eles perderam para o Afogados. Cara, se ele não pegou um pênalti do time do Afogados, você acha que ele vai pegar um pênalti do Marcelo Moreno, o flecheira azul? Claro que não, Marcelo Moreno foi frio, deslocou o goleiro. Mas todo mundo ficou, um pouco assim, abismado com as palavras dele após a partida. Ele chama o atacante Marcelo Moreno de marqueteiro, fala que nem o próprio pessoal do Cruzeiro gosta do atacante Marcelo Moreno. Aí eu pensei, cara, ele deve estar falando de outro Marcelo Moreno. Ele deve estar falando de outro Cruzeiro, porque o Marcelo Moreno que tem aqui é ídolo, e é muito ídolo, um baita de um jogador. O Marcelo Moreno voltou, negou milhões de reais para ajudar o Cruzeiro. Então, com certeza, o goleiro Michael do Confiança deve estar falando de outro Cruzeiro e também de outro Marcelo Moreno, porque o que tem aqui em Belo Horizonte é muito ídolo, cara, é muito ídolo. Tem uma história impressionante que pouquíssimos vão ter na sua carreira. Ainda não tivemos o pronunciamento do prefeito Alexandre Calil, porém eu acho que a torcida do Cruzeiro passou no teste. Mas teve aglomeração ali, sim, na entrada de um estádio tem aglomeração, infelizmente. Alguns pontos do estádio tinha mais gente? Tinha, porque era onde o preço do ingresso estava mais barato, então consequentemente vai ter mais gente. Mas se você perceber, não tínhamos como o jogo do Atlético Mineiro, que tinha torcedores em apenas um ponto do estádio. Você via que tinha torcedores do Cruzeiro espalhados em todo o estádio do Mineirão.
Ou seja, parabéns à torcida do Cruzeiro. Não foram todos que cumpriram as recomendações, sim, tenho que admitir para vocês, nem todos cumpriram as recomendações, mas acredito eu que grande parte da torcida do Cruzeiro foi educada, cumpriu todas as recomendações possíveis, então tão de parabéns. Ainda estou esperando o pronunciamento do prefeito Alexandre Calil, mas eu acho que o Cruzeiro passou nesse teste. Se o Atlético Mineiro ficar aí com essa, problema deles, eles ficam sem público, procura outra cidade, e o Cruzeiro continua a manter o público dentro do estádio, porque a nossa parte foi feita. Nesta altura do campeonato, o pessoal do Confiança já fez diversas reclamações nas redes sociais. Por quê, Renato? Primeiro, eles não queriam que tivesse o público no estádio. Segundo, estão reclamando até agora do pênalti marcado em cima do atacante Wellington Ney do Cruzeiro. Renato, o que você acha desse pênalti? Galera, eu não posso chegar aqui e mentir para vocês. Eu não marcaria aquele pênalti, mas eu marcaria aquele pênalti em cima do atacante Marcelo Moreno, que aconteceu no primeiro tempo, onde o nosso atacante é deslocado. Aquele pênalti em cima do atacante Wellington Ney, eu não marcaria. Eu nem sequer comemorei o pênalti, até porque esperava que o VAR fosse chamar o juiz e iriam cancelar o pênalti. Entendeu? Eu não achei tão pênalti, o goleiro já estava ali, quem é que esbarra e tal, mas o primeiro, lá no primeiro tempo, foi pênalti, sem dúvidas nenhuma, ele esbarra ali, ele desloca o Marcelo Moreno que cai dentro da área, um pênalti, né, que aconteceu no início do primeiro tempo. Mas vamos falar aqui para vocês sobre a avaliação deste jogo. Uma grande vitória do Cruzeiro, uma vitória merecida, até porque só deu o Cruzeiro dentro de campo. O Cruzeiro finalizou mais, o Cruzeiro não sofreu, o nosso goleiro Fábio nem sequer teve que fazer nenhuma defesa, e o Vanderlei Luxemburgo entendeu uma coisa muito importante: não adianta ir lá no ataque fazer 3 gols se o time ficar levando. A prioridade do time é não tomar gols primeiro. Renato, me explica por que o Vanderlei colocou o Felipe Augusto durante a partida. É simples. Matheus Pereira é um lateral defensivo, e como o Confiança estava muito recuado, não tinha praticamente nada que o Matheus Pereira pudesse fazer. Então por isso ele coloca o Felipe Augusto, um lateral mais agudo, um jogador que pode ter mais velocidade na beirada do campo. Gostei muito da troca dele pelo Felipe Augusto. Foi muito criticado? Foi muito criticado, mas foi uma troca muito inteligente, até porque o Confiança não estava atacando, nós não tínhamos a necessidade de ter outro lateral esquerdo defensivo, que é o caso do Pereira. O Fábio nem sequer participou. Vamos falar do Ramon e o Eduardo Brock. Cara, na minha opinião, o Ramon foi muito melhor do que o Eduardo Brock. Por quê, Renato? Porque o Eduardo Brock, ele é muito instável. Ele fez uma excelente partida, tenho que admitir, mas ele teve 2 erros ali que quase tiraram a vitória do Cruzeiro. Teve um que ele dá um passe, a bola sobra no pé do Hernanes, acaba que depois o Hernanes chuta a bola pro gol e o Ramon vai lá e salva ele. E o último lance do jogo, a bola passa na frente do Eduardo Brock. Se a bola pega no cara deles, é gol, e a gente sai com um empate amargo. Então o Eduardo Brock fez uma excelente partida, porém ele é muito instável dentro de campo. É um cara que não me passa confiança nenhuma. Eu já fico olhando para ele falando aonde é que o Eduardo Brock vai errar. Entendeu? Ele acertou muitas vezes, fez uma boa partida e teve 2 erros que quase causaram o empate do Confiança. Ramon foi muito bem, muito seguro nesta partida. Pereira, muito bem também, vai se tornar o titular do Cruzeiro no lugar do Jean Vitor. Só saiu porque o Cruzeiro precisava de um lateral mais ofensivo e por isso colocou o Felipe Augusto. E agora vamos falar do monstro do meio de campo, o Adriano, que teve que sair no decorrer da partida porque não estava aguentando mais de cansaço. Já até falei, tem que mudar o nome lá, não pode chamar meio de campo, tem que chamar meio de Adriano. Por quê? Porque o cara comanda aquilo ali, cara. Ele defendeu muito bem, fez a transição do meio para o ataque, fez desarmes, teve que, se precisava ir na ponta, ele ia. O Adriano me surpreendeu e, na minha opinião, tirando o Wellington Ney, que foi o cara que botou fogo no jogo, ele foi o melhor em campo. Até a entrada do Wellington Ney, o Adriano era o melhor em campo. Outro cara que eu tenho que elogiar muito é o Giovanni Piccolomo. Que raça do Giovanni Piccolomo. É como o nosso treinador falou, se não for na técnica, tem que ser na raça. E raça não faltou para nenhum dos nossos jogadores. O Rômulo foi para a lateral direita, função onde ele sofre muito, até porque não tem velocidade para acompanhar os atacantes do Confiança, mas ele foi aquele quebra-galho do Cruzeiro, no máximo quebra-galho, porque no meio de campo também não via o Rômulo fazendo grande partida. O Dudu entrou ali e tentava uma coisa ou outra, mas é como falamos, né? É uma partida muito forte, muito técnica. É uma partida de pouca técnica e muito física. E o Dudu é muito fraco.
Ele pode tentar uma coisa ali, aqui e tal, mas ele é fraco. Tanto que por isso o Vanderlei Luxemburgo prefere colocar o atacante Wellington Ney no segundo tempo, porque é um cara de explosão. Se você coloca o Wellington Ney no primeiro tempo, a explosão dele não vai fazer tanto efeito. Por quê? Porque o time de lá já vai estar descansado. Se você coloca o Wellington Ney no decorrer das partidas, você vai ter uma explosão a mais no final da partida. Então eu prefiro até mesmo que o Wellington Ney continue entrando no decorrer dos jogos. Isso mesmo, porque ele tem uma explosão e se você pega uma zaga já cansada, fica difícil de segurar o Wellington Ney. Bruno José, muito esforçado, só tem que acertar o último passe. E o atacante Marcelo Moreno, o nosso autor do gol. Um cara participativo, líder dentro de campo. Gostei muito da partida do Marcelo Moreno. Agora falar sobre um cara, o Flávio. Não, o Marco Antônio entrou bem na partida também. É um cara que precisa de mais intensidade. Deu pra ver isso, o próprio Vanderlei Luxemburgo falou. Ele precisa de intensidade dentro de campo. É inteligente? É inteligente. Mas na Série B não adianta, né? Só aquele toque pra lá, aquele toque tal, aquele cara inteligente. Tem que ter um cara que tem intensidade dentro de campo, que marque a todo momento. Outro cara também que eu gostaria de elogiar é o Claudinho. Fez boa partida o Claudinho. Vem crescendo de produção com o Vanderlei Luxemburgo e vem, né, com aquela expectativa que ele retome o futebol que ele tinha lá na Ferroviária. Tecnicamente é um cara muito bom, mas precisava de uma intensidade maior. Uma intensidade que está sendo dada pelo Vanderlei. Ele até mesmo falou: Claudinho, tu tem que fazer uma dieta, tu tem que ter mais intensidade. Ou seja, o Vanderlei Luxemburgo cobra até do copeiro do Cruzeiro. Isso sim é um treinador de verdade. É um treinador que vai pra cima, é um treinador que cobra, fala o que quer. Não é aquele treinador que vira coletiva de imprensa, fala aquele bando de mimimi, não, tem que isso e aquilo, não. Ele cobra até uma dieta do jogador. Ele cobra tudo, ele cobra. E os jogadores são cobrados, eles têm que ser cobrados, até porque o salário do Cruzeiro está em dia. Parabéns ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. A vitória também foi sua, Vanderlei, porque você que voltou do segundo tempo com a tática diferente, que pressionou muito mais de confiança. Vitória merecida do Cruzeiro, 3 pontos conquistados dentro de casa. Então é isso, família, que vitória, cara, que felicidade no coração. Agradeço muito a vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui caso não forem inscritos. Muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos vocês e avante Cruzeiro!